motivos por que você deve comprar uma máquina de costura eletrônica. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. E hoje, pessoal, eu quero falar para vocês 5 benefícios e 5 motivos, é claro, porque vale a pena você comprar uma máquina de costura eletrônica. Então, se você está pensando em comprar uma máquina de costura eletrônica, mas ainda está com medo, não sabe se vale a pena, devido que ela é um pouco mais cara, né, que as máquinas de costura industriais normais, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro motivo, pessoal, é a facilidade que você pode ter com uma máquina de costura eletrônica. Muitas pessoas acham que ter uma máquina de costura eletrônica se torna um pouco mais difícil para você fazer os processos, mas pelo contrário, a máquina de costura eletrônica ela está aí para poder facilitar, para você poder conseguir mexer ela sem muito problema. Por exemplo, uma das coisas que a máquina de costura facilita é você não precisar ficar cortando a linha toda hora que você termina uma costura. Ela automaticamente faz isso para você. Então só isso, tente imaginar quanto tempo você economiza. Imagine se você costura frequentemente para uma fábrica e toda hora você precisa ficar trocando ali e retirando o tecido. Aquele tempo ali no final do dia, às vezes pode ser 1 hora de trabalho, ou meia hora, ou 40 minutos, ganho somente por você conseguir utilizar uma opção legal. E também a facilidade que a máquina dá é muito boa, porque você pode, por exemplo, deixar o calcador levantado, você já pode selecionar onde você quer parar a barra da agulha, você já pode programar a quantidade de pontos que ela vai dar e assim por diante. Então ela facilita o seu serviço e você ganha muito tempo com isso. Então, se está pensando em ganhar tempo, essas máquinas de costura eletrônica é o canal. Agora vamos lá para o segundo motivo, que é maior precisão para poder fazer uma costura. Como eu mencionei no primeiro ponto, quando você está costurando e você precisa ser realmente preciso e você tem vários tipos de costura e você precisa parar exatamente naquele lugar, essa máquina é o canal. Por quê, pessoal? Por que é algo bom? Porque você pode exatamente programar aonde ela para e ela não vai mais além daquilo. Então imagine que você está costurando um tecido ali e você precisa parar exatamente num ponto X. Começou num ponto A e vai até o ponto X. A máquina de costura, se aperta o pedal, ela vai sozinha. Chegou no ponto X, ela para sozinha. Então a precisão dessa máquina de costura é fenomenal. Então vale muito a pena por causa disso também. É um benefício que você pode utilizar bastante. Vamos lá, o terceiro motivo que vale a pena comprar uma máquina de costura eletrônica, que é a máquina de costura eletrônica tem muitos recursos. Esses recursos acabam assim aumentando a vontade e o prazer de comprar uma máquina de costura eletrônica. Então, por exemplo, eu indico quem comprar uma máquina de costura eletrônica se você trabalha com isso na área, tá bom, pessoal? Se você não trabalha na área, aí eu não indicaria você comprar, não. Então, se você já trabalha na área, vai ser uma mão na roda, porque ela tem muitos e muitos recursos. Você só vai precisar aprender, que não é algo difícil de se fazer. Eu tenho até alguns vídeos no canal ensinando como você faz alguns recursos. Mas depois que você aprende, pronto, você vai conseguir manusear ela de modo correto e não vai precisar de muito trabalho para isso. Então, a questão de ter muitos recursos acaba ajudando muito mesmo, porque uma máquina de costura normal, uma máquina de costura mecânica, só aperta o pedal e pronto, é isso que ela faz, vai para frente e pronto. Já essas máquinas de costura eletrônica, ela tem muito avanço aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para o próximo motivo, que é você conseguir alterar a velocidade na máquina de costura. Eu sei, pessoal, que as máquinas de costura, por exemplo, as normais, você consegue até equilibrar ali a velocidade no pedal e isso é legal. No entanto, algumas pessoas acabam tendo muita dificuldade referente a isso e acabam apertando sem querer mais do que o normal e a máquina dá aquele disparo e não sabe mais o que fazer. Mas máquina de costura eletrônica, pessoal, tem a facilidade de você colocar a velocidade que você deseja. Então, se você quiser costurar muito rápido, você consegue. Se você está costurando um tecido que é um pouco mais delicado e você não quer que algo seja muito rápido, por exemplo, um jeans muito pesado, então você abaixa a velocidade. Então essa facilidade acaba ajudando muito mesmo. Então essa questão ajuda muito, principalmente para as pessoas que estão iniciando. Às vezes você é costureiro iniciante e você acaba assim não querendo costurar na maior velocidade que a máquina tem e prefere começar aos poucos, devagarinho. Então você coloca uma velocidade mais baixa, por exemplo, uns 600 RPM por minuto ou 700 pontos por minuto, porque aí você consegue ser como se fosse uma máquina de costura doméstica. Conforme você vai pegando uma prática, você vai aumentando a velocidade.
Então eu espero que vocês estejam gostando. Então coloca aqui, ó, seus comentários e me diz, vale a pena ou não comprar uma máquina de costura eletrônica, tá bom, pessoal? E também não se esqueça, pessoal, nós estamos com a promoção do nosso curso. Se você deseja assim aprender a dar manutenção em máquina de costura, agora é a hora, porque nós estamos com uma promoção incrível mesmo. Você vai precisar participar do grupo VIP, que vamos dar todas as informações lá. Só você clicar aqui embaixo, tá? Clica aqui embaixo aqui e vai, que é no primeiro comentário ou na descrição, que você vai ser direcionado para lá. Então vamos lá, pessoal, para o último motivo, o último benefício. Lembrando que não é somente 5, tem vários aí se for citar, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então vamos lá, o quinto motivo que vale muito a pena você comprar uma máquina de costura eletrônica, que é que as máquinas de costura eletrônica, pessoal, elas são fabricadas para poder ter uma durabilidade maior. Isso mesmo, porque não tem sentido você comprar uma máquina de costura eletrônica e quebrar muito rápido. Então, pelo contrário, ela tem uma durabilidade melhor. As peças que vai numa máquina de costura eletrônica, elas são umas peças melhor, uma peça boa. Por quê, pessoal? Eles fazem isso porque uma pessoa que vai costurar numa máquina de costura reta, ela precisa de algo que dure muito, que não fique toda hora quebrando, toda hora dando problema e assim por diante. Então essas máquinas de costura acabam facilitando nesse sentido. E o mais legal de tudo, pessoal, se a máquina de costura apresentar problema, ela fala para você qual que é o problema. Já pensou isso? Então a máquina de costura apresenta um erro no painel, por exemplo, aqui é um painel, e ela apresenta um erro ali e um código. E aquele código daquele erro é só você pegar o seu manual e ele vai te falar o que você deve fazer. Meu, isso acaba ajudando muito, porque imagine se sua máquina de costura está dando problema e até você descobrir o que está acontecendo, essa máquina de costura eletrônica já avisa você. Beleza, pessoal? Então, e outra coisa também, agora eu vou dar um extra aqui para você, tá? O mais legal ainda, a máquina de costura, ela para de funcionar quando ela apresenta erro. Rodrigo, mas isso não é ruim? Não, isso é bom. Porque imagine se você tem uma máquina de costura, por exemplo, normal, máquina normal, e ela está com um problema e você não sabe, você continua costurando. Você pode danificar peça na máquina de costura e aí sim vai ter um grande problema. Mas nas máquinas de costura eletrônica ela vai travar, ela vai parar, não vai deixar funcionar. E isso, algumas pessoas acham que é ruim, mas na verdade é muito bom, porque ela está te avisando, olha, a máquina está com problema, você precisa resolver primeiro antes de começar a arrumar para não piorar a situação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários que eu estou respondendo todos vocês agora. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos. Até mais!